Ora, boa tarde, caros alunos. A última aula gravada da parte de nutrição este ano da nossa cadeira. Uma aula que é atualizada este ano, era uma aula que já estava muito antiga, e o tema é o que está à vista no primeiro slide: o problema da avaliação nutricional em doentes internados ou institucionalizados. Eu escolhi este tema por duas razões. Porque a gente tem sempre a ideia que o problema é sempre as pessoas que comem demais, é a obesidade, é o ácido úrico, é a diabetes, é sempre o problema dos que comem a mais, mas temos muitas vezes, e sobretudo neste tipo de doentes, e até nos idosos, e vocês muitas vezes serão chamados para ser clínicos gerais ou médicos de asilos, de lares de terceira idade, etc., e aí muitas vezes o problema é da má nutrição e os déficits nutricionais. Portanto, convém também termos uma visão do outro lado da moeda e o que é que vocês, como médicos não diferenciados e não nutricionistas, mas podem suspeitar e como é que podem comprovar e chamar por ajuda. Para dar esta aula, convidei uma pessoa que trabalhou muito pouco tempo no hospital, mas que eu tive o gosto de conhecer, a doutora Marlene Morgado, que ela é várias coisas. Ela licenciou-se em Bioquímica no Porto, Engenharia Biomédica, é nutricionista, está neste momento a fazer o doutoramento, começou o doutoramento na área da nutrição clínica. Ela tem basicamente uma preferência pelo mundo da investigação e o seu maior interesse hoje em dia é precisamente algo relacionado com a aula que hoje vamos dar, que é a nutrição nos doentes críticos, nomeadamente os cuidados intensivos, e por isso eu a convidei para dar esta aula e que aproveito desde já para lhe agradecer ter aceito. Olá, Marlene, muito obrigado. E, Obrigada. portanto, não perco mais tempo e passo-lhe a palavra, e a palavra é sua. E vou tirar a minha imagem Então, para ficar só a sua. combinado. Boa tarde a todos. Obrigada desde já pelo convite, professor. É um prazer estar aqui a falar sobre um tema que me é tão querido, sobre a avaliação nutricional, tanto dos doentes em meio hospitalar como institucionalizados, que atualmente é também aí que atuo, na área também dos cuidados primários. E, portanto, hoje trago-vos aqui um bocadinho as duas perspectivas que acho que vocês, como médicos, devem estar atentos. E muitas vezes devem ser os primeiros a identificar este tipo de doentes e então a encaminhar sempre que possível para o técnico adequado, neste caso o nutricionista. Portanto, vamos começar esta aula por definir um bocadinho aqui o que é que são os conteúdos da própria aula. Vamos falar um bocadinho aqui de conceitos básicos, malnutrição, nutrição clínica, desnutrição. Depois, perguntar o porquê de nutrir o doente e o porquê de nutrir estes doentes em particular. Como fazer o diagnóstico nutricional, ou seja, através de uma triagem, de uma avaliação nutricional detalhada. Que tipo de intervenções podem ser utilizadas na terapia nutricional, de acordo com, lá está, os critérios de avaliação que forem considerados? Que tipo de recomendações a nível de nutrição também podemos aqui aplicar? E depois também falar aqui um bocadinho sobre o como monitorizar e que complicações estão aqui implicadas como consequências deste tipo de patologia, digamos assim, de doença. Então, começando um bocadinho aqui pela questão da malnutrição. O que é então a malnutrição? É o estado nutricional inapropriado ou desequilibrado, neste caso, da ingestão de um ou mais micronutrientes ou macronutrientes. Então, aqui é importante perceber que há uma diferença entre malnutrição e desnutrição, e portanto comecei aqui por este termo, porque malnutrição significa também a deficiência ou excesso de energia de qualquer outro nutriente responsável por efeitos adversos mensuráveis nos tecidos ou formas corporais. E deste desequilíbrio, o que é que nós podemos ter? Podemos ter um excesso ou um déficit. Quando falamos em excesso, quer então dizer que o fornecimento excessivo de nutrientes pode levar àquilo que nós chamamos de sobrenutrição ou overnutrition. Quando falamos em déficit, é uma reserva ou fornecimento insuficiente de nutrientes, desnutrição. Para se isto ser mais claro e mais exemplificativo, trouxe-vos aqui uma imagem
deixem-me só aqui, que não está aqui a passar, mais fácil de identificar o que é a malnutrição e todas as formas que ela efetivamente pode ter. Incluindo aqui, então, a undernutrition, o wasting ou stunning, o underweight, ou seja, o baixo peso. Podemos ser definida, então, pela deficiência de micronutrientes, ou seja, a inadequada ingestão de vitaminas ou minerais. E então a overnutrition, como falei há pouco, que dá então também origem não só ao excesso de peso e à obesidade, mas isto não quer dizer que estes doentes estejam propriamente bem nutridos. E trago-vos aqui duas imagens de exemplo, em que nós olhamos normalmente para um doente, neste caso o lado direito, em cuidados intensivos, é um doente claramente obeso, mas não quer dizer que este doente esteja efetivamente nutrido. E, portanto, é importante olharmos e verificarmos vários pontos da avaliação que vos vou falar a seguir, para perceber que, olhando para este doente, apesar de ser obeso, está num estado e num nível de desnutrição, pode estar num estado e num nível de desnutrição igual ou semelhante a um doente que está, por exemplo, abaixo do seu peso e que nós olhamos claramente e identificamos como desnutrido. Para clarificar também essa questão da desnutrição, trago-vos então a definição propriamente dita do que é que quer dizer desnutrição. É um estado de alteração funcional que pressupõe a perda da integridade estrutural do organismo. Resulta então num balanço negativo entre o aporte de energia e os nutrientes essenciais aos tecidos e às necessidades biológicas nesses tecidos. A maioria das deficiências nutricionais são assintomáticas ou subclínicas, ou seja, não são fáceis de identificar. E, portanto, temos aqui também que distinguir dois tipos de desnutrição. A desnutrição primária, que é caracterizada pela inadequação e pelo desequilíbrio da ingestão alimentar, tanto na qualidade como na quantidade. Ou então, e esta sim mais relevante para a vossa prática clínica, a desnutrição secundária, que é consequente da doença, ou seja, com condições de má absorção, anorexia, hipermetabolismo, disfunção de órgãos, alcoolismo, entre outras patologias. Então, consequências originadas na desnutrição. A perda de peso, que leva consequentemente àquilo que é a diminuição da massa muscular e também, obviamente, da massa gorda, mas aqui muito mais importante de salientar é a diminuição da massa muscular, que no fundo é a nossa base fisiológica para suportar também aquilo que é a doença. A falta de mobilidade do doente acamado pode aumentar a astenia e o desgaste muscular. As alterações psicológicas, como a mudança da função cognitiva, o desenvolvimento da ansiedade e depressão, podem levar à desnutrição. Isto no caso, por exemplo, dou-vos um exemplo de doente, por exemplo, com AVC, que efetivamente pode ter aqui alterações da função cognitiva, normalmente também tem um elevado risco de desnutrição. A sua capacidade funcional, função mental e qualidade de vida, obviamente, estão comprometidas. Há um maior risco de infecção e disfunções de órgãos, porque há uma menor reserva fisiológica. Há um aumento significativo não só da mortalidade, como da morbilidade, como da frequência e dos custos com os cuidados de saúde. Isto é muito importante. Ainda não se olha para a desnutrição como uma doença. E a desnutrição é efetivamente uma doença que vem como consequência muitas vezes de outras doenças. E aumenta normalmente o tempo de internamento superior a 8 dias. Portanto, como já viram, é uma temática essencial que entendam e que efetivamente analisem com cuidado nos vossos futuros doentes. Então, trago-vos aqui apenas um esquema, resumo daquilo que pode estar relacionado com os desequilíbrios nutricionais, não só aquilo que estávamos aqui a falar da malnutrição e da desnutrição, mas também a sarcopenia, a obesidade, a alteração de micronutrientes, a absorção de micronutrientes, e aqui é muito importante, vou falar um bocadinho mais à frente, porque penso que é a consequência que muitas vezes não está assim tão bem elucidada naquilo que é a área médica, que é a questão do síndrome de refeeding, e vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Relativamente então aqui àquilo que a nutrição pode fazer. Trago-vos aqui uma definição mais geral daquilo que é a nutrição clínica.
que é uma disciplina, então, que trata a prevenção, diagnóstico e gestão de alterações nutricionais e metabólicas, sejam estas relacionadas com doenças agudas, crónicas ou condições causadas por falta ou excesso de energia e nutrientes. No fundo, muito simplificadamente, a nutrição clínica está aqui direcionada então para o tratamento efetivamente da malnutrição e particularmente para também para a desnutrição. E o que é que nós também podemos definir aqui? Penso que é importante terem aqui um conhecimento sobre estes termos. Falamos então de terapia nutricional médica, que é o termo atual que abrange suplementos nutricionais, tanto nutrição entérica como nutrição parentérica e os tais suplementos nutricionais orais. E depois falar aqui um bocadinho de definições que penso que é importante terem em conta quando fizerem ou tiverem a necessidade de fazer essa avaliação numa avaliação primária daquilo que é o vosso doente, que é ter aqui a ideia daquilo que é o peso corporal real, ou seja, que é o peso medido durante o internamento ou relatado pouco antes do internamento, o peso corporal ideal, que é calculado considerando a altura do doente, e o IMC médio. E depois temos o peso corporal ajustado, que é normalmente aplicado ao doente com diagnóstico de obesidade e calculado através da seguinte fórmula que aí vos apresento. Sendo que, em casos de IMC superior a 30, deve fazer-se o cálculo para o peso ideal. E porquê é que é importante saberem todos estes termos e terem em consideração também estas fórmulas? Porque, efetivamente, se necessitarem de fazer uma avaliação nutricional sem a presença do técnico de nutrição, convém terem noção daquilo que são as fórmulas necessárias ao cálculo das necessidades nutricionais do doente. Sendo aqui uma coisa muito importante que acontece tanto a nível hospitalar como também a nível de institucionalização, seja lares, seja mesmo até a possibilidade de fazerem alguns domicílios como médicos, e vão encontrar pessoas normalmente num estado acamado ou imóvel, é a dificuldade de saber aquilo que é o nosso peso corporal real. Ou seja, muitas vezes esse peso terá de ser estimado e existem formas de o fazer através de medições específicas, ainda que tenha obviamente um erro associado. A nível hospitalar já existem alguns recursos, como camas que pedam efetivamente o doente, sendo aqui necessário haver aqui também alguns ajustes e alguns ajustes de medição dessas próprias camas, ou seja, tendo em conta as almofadas, tudo aquilo que é colocado ao doente. Mas nem sempre conseguimos fazer isso nos domicílios ou em lares porque não temos esse tipo de ferramentas, está bem? Isto só para terem aqui uma noção. Vamos aqui falar aqui um bocadinho também do porquê nutrir estes doentes e qual é a importância disto. Então, primeiro, é importante para fornecer os substratos nutricionais para atingir as recomendações de proteína e energia diárias. E atenção, que nós não conseguimos nem sempre nem nunca, ou seja, nós podemos fazer o melhor plano possível, mas o doente pode recusar efetivamente, e estamos a falar quando eles estão conscientes e conseguem alimentar-se, pode não conseguir alimentar-se por diversos fatores, porque está com anorexia devido à doença, devido ao local onde está internado, não está com apetite, e portanto há que ter atenção que nós até podemos ter os cálculos perfeitos, mas nem sempre vamos conseguir atingir estas recomendações. Obviamente, tentar aqui que haja uma proteção dos órgãos vitais com a nutrição adequada, uma redução, e sim, da degradação do músculo esquelético. É também necessário para o fornecimento de nutrientes necessários, importantes para a cicatrização de feridas e lesões. Vamos falar aqui de uma questão muito importante em que a nutrição intervém, que é no caso das úlceras, por exemplo, das úlceras de expressão, que acontecem tanto também em hospitalar como nos lares e outras instituições. Manter aqui uma função de barreira intestinal, ou seja, o facto de nós adequarmos a nutrição destes doentes vai permitir também uma diminuição daquilo que são as infecções, criando aqui uma barreira gastrointestinal adequada, vai moderar então a resposta ao stress e, obviamente, como consequência, vai reduzir a morbilidade e a mortalidade destes doentes. Deixa-me só
Então, trago-vos aqui aquilo que é o algoritmo nutricional, e que é muito importante, tentarmos perceber aqui de que maneira é que nós podemos fazer esta avaliação, tanto nos dois casos em doentes internados, como não só em cuidados domiciliários. Uma das coisas importantes, então, pelas quais devemos começar é, então, a avaliação do risco nutricional. Normalmente podem ser utilizadas várias ferramentas, nós vamos falar aqui de algumas, e devem ser avaliados estes doentes após 48 horas de admissão hospitalar, ou no caso de fazer isto em lares ou em domicílios, assim que possível, e assim que nos forem referenciados estes doentes. Após essa avaliação, há que identificar então um risco de nutrição e fazer então aquilo que é a avaliação nutricional propriamente dita, que podemos fazer através de dois tipos de avaliação, através de critérios fenotípicos, ou seja, a baixa de peso, baixa IMC, a diminuição da massa muscular, que já me fomos ver, e também critérios etiológicos, como é o caso de diminuição da ingestão alimentar, aumento, por exemplo, da inflamação. Isto são só alguns exemplos. Depois, após essa questão, devemos fazer então o diagnóstico de malnutrição propriamente dita e diferenciar aquilo que é a severidade também dessa desnutrição. Por fim, isto vamos falar também aqui por partes, isto é apenas um resumo daquilo que devem ser os alvos nutricionais a atingir de acordo com a personalização individual de cada um. Para isso, temos vários tipos de ferramentas para sabermos então qual é que é o valor energético. Poderemos usar a equação de Harris-Benedict ou então ajustada para o peso, que como podem ver já tem aqui um senão, que é o caso de muitas vezes nós não conseguimos saber o peso real do doente. E depois também temos aqui a utilização da ferramenta que é considerada a ferramenta ouro para a avaliação das necessidades energéticas, que é a calorimetria indireta. A calorimetria indireta, infelizmente, não é uma ferramenta usualmente e facilmente utilizada nem a nível hospitalar e muito menos a nível domiciliário. É normalmente utilizada em casos, normalmente se existir em cuidados intensivos, mas até nos internamentos deveria existir esta possibilidade para então conseguirmos ajustar aquilo que são as necessidades energéticas reais. Relativamente às proteínas, normalmente as recomendações para um adulto normal, dentro do seu estado nutricional normal, são cerca de 0,8 gramas por quilo de peso, e naquilo que é um doente desnutrido, deve ser 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, mas isto vai depender muito do seu estado clínico e é isso sim que também é preciso avaliar e vamos falar um bocadinho mais à frente. No que se refere aos micronutrientes, é muito comum a utilização de multivitamínicos, mas deve-se ter em conta efetivamente as análises clínicas desses doentes para avaliação, sempre que se justificar, desses micronutrientes. E depois temos ainda a necessidade de adaptação, obviamente, à própria doença. Da terapia nutricional, nós podemos então ter três intervenções. A primeira, sempre que possível, é através da nutrição oral, ou seja, tudo o que seja uma alimentação propriamente dita, e, se necessária, a utilização de suplementos nutricionais orais. Depois, a nutrição entérica e, por fim, a nutrição parentérica. Vamos passar por todos estes pontos, é só para darmos aqui um resumo daquilo que vamos um pouco falar. Então, começando por aquilo que é importante, o diagnóstico nutricional, a triagem, começamos primeiro a triagem, que é feita através da identificação do risco, posteriormente feita a avaliação nutricional e, por fim, a terapia nutricional. Isto é um esquema mais simplificado do esquema anterior. Relativamente, então, à identificação do risco. É um processo que permite identificar um indivíduo que está desnutrido ou em risco de desnutrição e determina se uma avaliação nutricional detalhada é indicada. Então, para quem? Trago-vos aqui um excerto daquilo que foi uma diretiva, o despacho, peço desculpa, agora de 2023, que alarga a identificação sistemática do risco nutricional a todos os níveis de cuidados do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, isto está na lei, é uma coisa que tem que ser feita, e então é importante perceberem
que esta identificação de risco deve ser feita a todos os utentes internados em todos os níveis de cuidados, seja cuidados de saúde primários, seja cuidados de saúde hospitalares, cuidados continuados integrados, incluindo todas então as unidades de saúde do Sistema Nacional de Saúde. E como é que isto é realizado? No caso dos cuidados de saúde primários, os critérios que estão aqui identificados são em adultos com idade superior a 65 anos, com doença crónica ou em situação clínica que comprometa o seu estado nutricional, com uma doença neurodegenerativa avançada, que estejam em cuidados de reabilitação, domiciliários ou institucionalizados, no caso de lares. Para além das diversas situações, temos então que considerar os seguintes indicadores, desculpem, clínicos para o rastreio nutricional, ou seja, após a identificação da população, temos que ter então em conta que todos estes doentes podem ser identificados independentemente dos critérios acima, se tiverem perda de peso não intencional, anorexia, alteração do paladar ou olfato com um grande impacto naquilo que é a ingestão alimentar, porque vai levar então a uma desnutrição, a doença mental ou limitações físicas ou funcionais que comprometam a ingestão alimentar, e aqui falar muito importante, no caso das situações de disfagia e de problemas graves, por exemplo, de dentição e mastigação, muitos dos nossos idosos ou têm prótese ou não sequer têm dentes e, portanto, isso dificulta muito aquilo que é a sua ingestão alimentar habitual. Cansaço, fraqueza muscular, apatia e letargia. A presença de úlceras de pressão é também uma indicação. A alteração da tonicidade da pele, que sugiram hipoidratação, é muito comum e vocês vão se aperceber isso depois na vossa prática clínica, a quantidade de doentes que é internado por hipoidratação nos cuidados hospitalares, muitas vezes vindo dos cuidados domiciliários ou também institucionalizados. Deverão também ser submetidas a este rastreio pessoas que, por razões sociais, possam ter a sua ingestão alimentar comprometida, ou seja, não tendo a capacidade monetária para se alimentar adequadamente. Relativamente àquilo que são os cuidados hospitalares, existem já regras bastante definidas, em que a identificação do risco nutricional deve ser efetuada a todos os utentes que passem um período superior a 24 horas no hospital e, no caso, também aos doentes oncológicos, mesmo em regime de ambulatório. Para efeitos deste disposto, é importante que esta avaliação de risco seja feita nas primeiras 48 horas após a admissão hospitalar. Neste momento, tanto no S-Clínico hospitalar, principalmente no S-Clínico hospitalar, já existem as ferramentas para realizar este rastreio, que devem ser feitas, essencialmente, normalmente por nutricionistas, mas à falta desses técnicos estão ainda a ser feitas também por enfermeiros e podem ser feitas também pelos próprios clínicos. Devem ser repetidas estas avaliações consoante o nível e o grau de risco de desnutrição que vamos ver aqui à frente. Ora... no caso aqui também, esta avaliação de risco nutricional deve ser feita em contexto também de hospitalização domiciliária. Então, para fazer a identificação do risco, o que é que temos que ter em conta, no fundo? 4 princípios. Qual é o estado atual do doente? Se conseguirmos saber o peso e a altura, o IMC consegue então ser um fator preditor daquilo que vai ser a desnutrição. O seu estado é estável, ou seja, houve perda de peso voluntário superior a 5% nos 3 meses precedentes e é significativo. O seu estado pode piorar, ou seja, a sua ingestão alimentar diminuiu há quanto tempo? Há uma necessidade de recorrer a registros alimentares no internamento. Normalmente aqui podem ter aqui uma grande ajuda, como é o caso dos auxiliares e também dos técnicos de enfermagem, por exemplo, no caso dos doentes internados em nível hospitalar, mas em casa há que então fazer este registro através do cuidador, normalmente do doente que está a ser acompanhado, ou no caso dos lares. Poderá a doença acelerar a deterioração do estado nutricional, ou seja, é preciso ter então em conta, se houver uma doença associada, qual é que é o fator de stress associado e a severidade dessa doença, ou seja, poderá levar a maior ou menor risco. Mas isto é tudo muito lato e por isso é que existem, efetivamente, já foram criadas ferramentas de rastreio
e de triagem. Trago-vos aqui as principais ferramentas utilizadas, tanto a nível hospitalar como a nível de cuidados primários, que são o NRS 2002, o MUST, o Strong Kids, no caso de idade pediátrica, o Nutric, no caso de cuidados intensivos, e o CLIM, que é uma avaliação mais etiológica daquilo que é o estado nutricional do doente. Para além destas, o que é que estas, no fundo, ferramentas de triagem englobam? Englobam o historial médico do doente, idade, comorbilidades, perda da função física, o histórico nutricional, perda de peso, redução na ingestão de alimentos, perda de apetite, o exame físico, ou seja, o IMC do doente, como falámos, a presença ou não de edema e, se possível, uma avaliação da composição corporal, que nem sempre é possível por falta também de materiais e recursos. E não esquecendo aqui a gravidade da doença. Todos estes fatores vão ser importantes para estas ferramentas de triagem. Começando por aquilo que é a ferramenta mais utilizada a nível de cuidados hospitalares e também de cuidados primários, que é o NRS 2002, o Nutritional Risk Screening. Já temos uma versão portuguesa desta ferramenta, e então vou-vos falar aqui um bocadinho sobre o que é o rastreio inicial. Temos que identificar então o IMC do doente e perceber se é inferior ou não a 20,5. Se o doente perdeu peso nos últimos 3 meses, teve ou não uma redução da sua ingestão alimentar e se o doente está ou não gravemente doente. Consoante este tipo de respostas, passamos para uma tabela 2 de rastreio, ou seja, basta uma resposta positiva a este rastreio inicial para nós passarmos à segunda tabela. E esta segunda tabela tem aqui três fatores que temos que analisar. A primeira é de deterioração propriamente dita do estado nutricional, em que falamos que pode haver uma perda de peso superior a 5% nos últimos 3 meses ou ingestão alimentar abaixo de X% nas necessidades da semana anterior. E isto vai-se agravando a deterioração do estado nutricional quanto maior for a perda de peso ou se a sua ingestão alimentar passar a ser de 0 a 25% das necessidades na semana anterior. E aqui pontuamos. Depois temos que ter em conta a gravidade da doença e dando aqui um exemplo muito, muito prático. Por exemplo, na pontuação 1, ou seja, em que já não há as necessidades nutricionais normais. Basta haver uma fratura de anca, doentes crónicos, em particular com complicações agudas, cirrose, DPOC, hemodiálise, diabetes e oncologia. Estão a ver a quantidade de doentes que vai encaixar aqui. A maioria dos doentes internados e muitos também dos doentes de cuidados primários que a nível que são acompanhados em cuidados paliativos ou cuidados domiciliários. E depois temos aqui uma terceira linha a ter em conta, que é a idade propriamente do doente, em que temos que acrescentar mais um ponto, caso o doente tenha uma idade superior a 70 anos. Após esta avaliação, confirmamos qual é que é o score final e então avaliamos se há uma necessidade, se o doente pontuar, tiver uma pontuação superior a 3, isso significa que está em risco nutricional e que deve ser iniciado um plano de cuidados nutricionais. Se o rastreio nos der uma pontuação inferior a 3, o rastreio deve ser repetido pelo menos semanalmente. Depois, os cuidados nutricionais vão depender, lá está, se a desnutrição é grave, se é uma doença grave, e vai logo pontuar com 3, eu peço desculpa, se é uma desnutrição moderada e doença ligeira, se é uma desnutrição ligeira e doença moderada. A partir daí, conseguimos fazer e estabelecer aquilo que deve ser a avaliação do nutricionista, ou seja, esta triagem pode ser feita por qualquer profissional de saúde e deve ser feita, e assim que houver a identificação do risco nutricional, deve ser encaminhada para o técnico de nutrição responsável pelo internamento ou então pelos cuidados de saúde domiciliários. Passando aqui para uma segunda ferramenta de rastreio. É também um rastreio de malnutrição, neste caso, e implica então que estejam em risco doentes com subnutrição ou que sofram de obesidade. É importante aqui ter em conta que
esta triagem é normalmente mais utilizada nos cuidados de saúde primários para adultos, tal como o NRS 2002, são ferramentas utilizadas apenas para a avaliação nutricional de adultos. E temos aqui esta avaliação em 5 passos, ou seja, o primeiro passo, eu vou passar aqui, o primeiro passo deve ter em conta a pontuação do IMC, de acordo com o nível de IMC que estiver calculado, a pontuação de perda de peso involuntária nos últimos 3 a 6 meses, é um bocadinho diferente do primeiro rastreio. Depois, a pontuação da consequência da doença grave, ou seja, tem aqui também em conta a patologia que possa estar associada ao risco geral de desnutrição. E depois temos então o risco geral de nutrição, que é somar todas as pontuações, calcular o risco geral de nutrição e passar para o passo seguinte, em que temos então o baixo risco, risco médio ou alto risco. Ou seja, há aqui uma orientação, depois, dependendo do tipo de score que obtivemos, qual é que vai ser a frequência de monitorização e se devemos ou não remeter, neste caso, a um nutricionista. Ou seja, aqui tem aqui todas as orientações que vão então ligar à necessidade ou não de enviar para o nutricionista. Uma coisa que esta triagem também traz é, na ausência da possibilidade, por exemplo, de medirem a altura, podem fazê-lo através do cálculo da altura a partir do comprimento cubital. Ou seja, muitos dos doentes estão acamados, se não conseguirem, normalmente não conseguindo medir a altura, conseguem medir pelo menos o comprimento, mas caso isso também não seja possível, porque o doente não pode estar horizontal por diversas questões clínicas, podem tentar medir podem tentar medir o comprimento cubital e, através desta tabela, estimar qual será a altura correspondente do doente. Para além disso, podem também, através da circunferência da linha média do braço, calcular a categoria do IMC a partir dessa circunferência, através aqui destes cálculos. Obviamente que isto são tudo estimativas, mas que podem ser uma informação adicional para conseguirem obter depois também a identificação do próprio risco. Falando aqui agora de outra ferramenta específica de avaliação. Falamos do Nutric. Não sei se alguma vez ouviram falar, mas é, no fundo, a ferramenta que é utilizada em cuidados intensivos para a avaliação do risco nutricional. Mas a verdade é que esta ferramenta, apesar de dizer avaliação do risco nutricional do doente crítico, nada tem a ver com alimentação. Portanto, não é uma ferramenta que possa ser utilizada, efetivamente, para distinguir quais é que são os doentes que têm mais ou menos risco nutricional. Porquê? Passo-vos a explicar e aqui apresento-vos quais é que são as variáveis desta avaliação supostamente de risco nutricional no doente crítico. Então, os parâmetros que esta ferramenta utiliza são a idade, o APAS, que é o Sistema de Pontuação de Estimativas de Mortalidade, o SOFA, que sim, permite-nos perceber a evolução clínica do doente, se está a melhorar ou não do ponto de vista clínico, não é? Mas baseada em dados clínicos e laboratoriais. A presença ou não do número de comorbilidades associadas ao internamento, os dias de internamento que precedem a admissão à unidade de cuidados intensivos, o valor da interleucina 6, um parâmetro inflamatório, e posteriormente tem então a explicação de acordo com a pontuação, se é baixa, se é alta, dos diferentes scores, tendo ou não a possibilidade de fazer esta avaliação do Nutric com a presença da interleucina 6 ou não. Mas, portanto, como podem ver, não há aqui nenhuma pergunta sobre aquilo que é a gestão do doente, se foi mais, se foi menos, nem sequer relaciona aqui o IMC, portanto, não há nada do ponto de vista nem da avaliação qualitativa nem quantitativa nutricional destes doentes. Portanto, foi chamado assim, mas a verdade é que efetivamente não podemos reconhecer esta ferramenta como uma real avaliação do risco nutricional nestes doentes.
O GLIM é outra ferramenta de avaliação, que é, no fundo, uma iniciativa global para avaliar aquilo que é a malnutrição, e aqui sim tem aqui alguns critérios, tanto fenotípicos como etiológicos, que podem ser úteis para a avaliação do estado nutricional destes doentes, identificando como malnutrição moderada ou malnutrição severa. A aplicação não é fácil, mas não é impossível. Isto no sentido de que tentarmos perceber aquilo que é a perda de peso, tal como nas outras ferramentas, se é superior a 5 ou 10% nos últimos 6 meses, 10 ou 20% para além de 6 meses. Tentar perceber aqui qual é que é o índice de massa corporal, se conseguirmos fazer aqui uma avaliação correta daquilo que é o peso do doente. E neste caso, e isso sim, existe alguma dificuldade em avaliar aquilo que é a massa muscular propriamente dos doentes. Existem alguns métodos de avaliação, por exemplo, através da prega tricipital, mas ainda não é claro como nós conseguimos fazer esta avaliação dessa massa muscular propriamente dita. Está bem? Depois podemos complementar e devemos esta avaliação com critérios etiológicos, através daquilo que é a ingestão alimentar, a malabsorção pode ser diagnosticada também devido a patologias associadas ou sintomas gastrointestinais. Para além disso, há que ter atenção, lá está, à redução da ingestão superior a 2 semanas e, por consequente, também à presença ou não de doenças agudas ou crónicas associadas consoante o tipo de doente que estivermos a falar. Para além destas ferramentas, quando se trata de um doente em idade pediátrica, a ferramenta de rastreio de risco nutricional e identificação do risco é a Strong Kids, o Screening Tool of Risk of Impaired Nutritional Status and Growth, em que nos aparece aqui, de forma semelhante também como o NRS 2002, um questionário em que temos que ter em conta a patologia subjacente ao risco de desnutrição. Não os trago aqui a lista, mas existe uma lista associada, como por exemplo anorexia, outros tipos de doenças. O doente estar num estado nutricional deficitário, quando avaliado de forma subjetiva, ou seja, é importante perceber, avaliando não só também a gestão alimentar, se há aqui um estado nutricional deficitário também associado aqui a análises clínicas, se possível, estar presente algum dos seguintes itens, que é o caso de diarreia, vômitos, a redução da ingestão alimentar nos últimos dias, intervenção nutricional prévia, ingestão insuficiente devido a dor. E se ocorreu perda de peso ou ausência de ganho de peso, no caso de crianças menores de 1 ano, não é? Durante as últimas semanas ou meses, consoante o tipo de resposta, fazemos novamente o somatório deste score e conseguimos avaliar então o risco de nutrição e aparece à frente quais as necessidades de intervenção. Por exemplo, se o risco é médio, considerar a intervenção nutricional e monitorizar o peso 2 vezes por semana. Se o risco é elevado, necessidade de especialista para o diagnóstico completo, intervenção e acompanhamento nutricional. Ponderar a prescrição de suplementos nutricionais enquanto se aguarda a confirmação do estado. Tudo esta ferramenta pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde e, neste caso particular, tudo aquilo que são intervenções nutricionais devem ser feitas também em todos os casos, na realidade, devem ser feitos em equipa multidisciplinar, ou seja, a intervenção nutricional deve ser feita pelo nutricionista, mas sempre tendo em conta todos os aspectos. Normalmente é comum e deve ser feito. Eu nunca faço a sugestão de uma intervenção nutricional sem falar com o enfermeiro e com o médico do doente, porque existem aqui outras questões do ponto de vista clínico que podem influenciar em muito aquilo que é o tipo de intervenção nutricional que nós possamos fazer. Falando aqui da avaliação nutricional novamente, então ela pode ser feita através da antropometria e do exame físico, peso, altura, área muscular do braço, perímetros braquial e geminal e aqui muito importante, como eu falei há pouco, a prega tricipital.
Devemos então avaliar o edema, a pele, as mucosas, a dentição, unhas e cabelo, que dão-nos indicações também de outro tipo de déficits de micronutrientes que o doente possa efetivamente ter. A composição corporal, se possível e se houver essa possibilidade, fazer uma avaliação da massa livre de gordura, massa muscular, massa gorda e o estado de hidratação e o peso seco, e dou-vos aqui este exemplo mais pela questão, quando temos doentes em diálise, nós não temos, nós não conseguimos ter uma avaliação concreta, do peso seco do doente. Ou então no caso de doentes cirróticos, por exemplo, em que têm uma grande ascite e a quantidade de líquido associado, não nos permite fazer uma avaliação correta daquilo que é a sua composição corporal, porque na realidade normalmente esses doentes têm um elevado risco de desnutrição, apesar de, aparentemente e subjetivamente, nós não conseguirmos avaliar isso facilmente. Depois, há que ter em conta os marcadores nutricionais, o balanço nitrogenado, hídrico, proteínas séricas, sempre que não estiver associado um grande estado inflamatório, o equilíbrio eletrolítico e também função imunológica, renal e hepática. Saberão melhor isso com certeza do que eu, mas será importante, lá está, englobar todos este tipo de marcadores. Depois, falando aqui novamente daquilo que são as recomendações nutricionais gerais, nós Arlene, baseamos sempre, posso interromper 30 segundos? Vou-lhe pedir um claro, favor, que é uma prática que nós temos, que é, sim, como agora está a mudar de tempo, passa da avaliação para as recomendações, por uma questão dos alunos manejarem melhor as videoaulas, vamos fazer aqui uma uhum, pausa. Eu vou parar esta ok, gravação, vou sair de online durante 2 minutos e já volto e fazemos um segundo vídeo para a segunda metade, pode ser? pode ser. Portanto, eu vou sair Falando, e demoro 2 minutos. Vou só pôr isto a gravar e já regresso.